antes de regressar para a terra natal, ele vai aconselhar Moshe Rabbeinu. Veja só, que interessante. Um sacerdote idólatra aconselhando o maior Yehudi de quase todos os tempos. Perde para Mashiach, que nem vamos contar, que não dá nem para comparar. Então ele aconselha Moshe. Os nossos sábios dizem que, será que Moshe não tinha percebido isso, uma coisa tão básica, que ele estava levando toda a carga? Será que ele não tinha percebido? Nossos sábios dizem que ele sabia, mas que ele estava esperando a ordem do Eterno. O Eterno não tinha falado nada. Então, quando o Eterno não fala, não faz, mesmo que seja algo básico. Mas isso também foi mais um teste para Moshe. Um teste de humildade. Quando chega o seu sogro, ele ouve a voz. Ele ouve a voz de um não Yehudi. E esse não Yehudi, ele faz a coisa certa, porque quando ele fala do conselho, ele comenta, se o Eterno assim quiser. Isso é básico. Então, nossos sábios vão dizer que ele sabia, mas ele aguardou. E quando o Eterno fala através de Yitro, ele acata. A gente vai ver lá em Deuteronômio, dizendo que o próprio Eterno designou para que ele fizesse isso. No texto paralelo. Então, como nós vamos entender isso? O Eterno usou Yitro. Um recém-convertido. É interessante, o texto diz, vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que isso que tu fazes ao povo, porque te assentas só e o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moshe a seu sogro, é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. O Eterno realmente estava esperando a hora certa para passar isso para Moshe, porque não era para vir só um conselho. Não se passava de um conselho, de uma experiência. É consulta com Deus. E quem faz a consulta com Deus é um sacerdote, de uma certa forma. Moshe não era sacerdote. Mas é um profeta. Moshe era um profeta. E as pessoas não são profetas do nada. Eu estou precisando de profeta. Então vem aqui você, vem você, vem você. As pessoas vão consultar Deus através de você. Não é assim. Tem que ser algo do Eterno. Eles eram juízes, meus irmãos, que iam mostrar o quê? Olha só, o que Moshe responde? Porque esse povo vem a mim consultar a Deus. Quando tem um caso, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro. E declare os estatutos e as leis de Deus. Você julgar entre um litígio é uma coisa. Agora, você julgar e mostrar os estatutos de Deus e as leis de Deus sem a Torá, como é que é feito isso? A Torá nesse momento não tinha sido dado. Estava só na oralidade. Como Moshe dava estatutos e leis para o povo se ele não tinha recebido ainda a Torá? A Torá escrita. Ele não tinha subido no monte, não tinha visto o Mishkan, ele não tinha recebido a tradição, aquela tradição oral, que ia complementar a tradição escrita. Ele não tinha recebido. E como Moshe aconselhava com suas leis e seus estatutos. Aí que está o caso.
Por que Moshe não dividiu as pessoas? Porque Deus tinha dado para ele esse dom de ouvir a voz de Deus e anunciar. Ouvir a voz de Deus e anunciar. A gente tem que entender que ele estava num período antes de Mashiach. Hoje nós temos o Ruach HaKodesh habitando em nós. E a Torá diz que o conhecimento de Deus ia ser assim como as águas cobrem os mares. Então, meus queridos, hoje a gente tem uma certa capacidade além, não digo em relação a Moshe, mas eu estou dizendo em relação ao povo. Yeshua mesmo fala, quando se colocares na frente de governadores, de reis, não se importeis com aquilo que você vai falar, porque na hora será concedido a resposta. Vocês entendem a autoridade que nos é dada? Depois que o Eterno estabelece essas pessoas, elas recebem uma capacitação para exercer algo que vai trazer uma revelação divina. E nós, meus irmãos, nós temos isso. Isso eu tenho certeza que todos nós já passamos uma experiência dessa. Numa hora de que precisa dar uma resposta, a palavra vem. Estou mentindo? Já receberam isso? Na hora de um sufoco, Deus ilumina sua mente e você dá uma palavra de Deus. Você está fazendo uma oração, você traz uma palavra. O que é isso? A atuação do Ruach HaKodesh que está em nós. Mas aqueles homens na época de Moshe Rabbeinu, eles não tinham. Moshe falava frente a frente com o Eterno. Sim, ele estava cheio do Ruach HaKodesh. Mas os homens daquela época não. Ainda não. E aqui nós vamos ver, meus achim, que o sogro de Moisés, então, porém, lhe disse, não é bom que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, e tu não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, o que o Itrô está falando aqui, meus achim, não é dividir aquilo que foi dado para Moshe de Deus, para que todos recebam da mesma forma que Moshe recebeu. Não é isso. Não é deixar Moshe entre todos os outros no mesmo patamar. Moshe sempre vai ser aquele que foi separado por Deus, é o líder. E o líder que o Eterno escolheu, ele coloca, olha aí, e ele coloca também auxiliares. Então o Itrô fala, se tu pelo povo diante de Deus, tu continuarás sendo aquele que está diante de Deus. E leva tu as causas de Deus. E declara-lhe tu os estatutos e as leis, para fazer-lhes saber o caminho em que deve andar, assim como tem sido, mas escolhe auxiliares. Escolha auxiliares. E tu, dentre o povo, procura homens capazes. Agora, um outro conselho, mais específico. Você vai procurar. O que é isso? Procurar. Procurar dentre o povo homens capazes. Homens tementes a Deus. Homens de verdade e homens que odeiam a avareza. São 4 características que Itrô fala para Moshe. Procure. Moshe tinha um discernimento espiritual para entender e julgar cada um. E nós conhecemos a pessoa
pelos seus frutos. Não somente nas horas tranquilas, mas como também nas horas de aperto. Como a pessoa vai reagir? Se você conhece a pessoa, você sabe como é que ela vai reagir numa hora tranquila e numa hora não tão tranquila. Como ela trabalha na impressão, como ela não trabalha com impressão. Quando ela erra, se ela pede perdão ou não. Se a pessoa é submissa, se a pessoa é rebelde. Procura, Moshe. Tu conhece o povo. Deus vai te dar o discernimento. Um líder não consegue fazer a obra sozinho. Se colocar uma pessoa na liderança dentro de uma congregação, até um auxiliar, tem que ser uma pessoa experimentada. Ela pode até não ser muito capacitada, porque a capacitação vem no trabalho, mas ela tem que ter caráter. Ela tem que ter equilíbrio. Procura, Moshe, 4 características. E nós temos que nos moldar a elas. E hoje a reflexão da Paraxá vai ser em cima disso. Em cima das características que um servo de Deus tem que ter. Características que uma serva de Deus tem que ter. Seja líder ou não seja, seja auxiliar ou não seja, todos precisam buscar aprimoramento. Muitas vezes a gente tem que ser audacioso nas coisas do eterno. Olhar e ver a casa do eterno que precisa de alguma coisa. Isso aqui tem que melhorar. E nós precisamos nos aprimorar. Porque muitas vezes a gente deixa para o outro. Eu estou muito novo aqui, deixa para o outro. Eu não tenho tempo, deixa para lá. Eu não posso fazer porque eu não sei fazer. Melhor não fazer do que fazer mais ou menos. Então eu vou ficar quieto. Não, gente. A capacitação vem no trabalho. E depois um ajuda o outro. Cada um de vocês tem que ter um lugar aqui na Britolã. Cada um de vocês tem que ter um lugar onde vocês possam trabalhar, frutificar e não sobrecarregar. Mas falar que esse lugarzinho é meu, vou fazer com todo o esmero para o meu Deus. Daí o que acontece? Sua vida, ela deslancha. Ela deslancha. É uma regra espiritual. Se você está com um problema financeiro, isso aí eu digo, o judaísmo fala isso. Se você está com um problema financeiro, dê uma oferta. Dê uma oferta. Se você está com um problema em algum lugar, se esmera na obra de Deus. É a realidade, meus irmãos. Então vamos ver essas 4 características. É porque esse povo vem a mim para consultar. Quando eles têm algum caso, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e declare os estatutos. Que interessante isso, né? Agora nós vamos ver outras pessoas também cumprindo isso. Torá, Huk, que é Avraham Avinu. Gênesis 26, 5 diz: porquanto Avraham obedeceu a minha voz, Ekev Asher Shama Avraham Bekoli, minha voz, e guardou o meu mandato. Vaishmor Mishparti, e meu mandato, e os meus preceitos, mitzvotai, e os meus preceitos, pukotai, os hukim, e as minhas leis, vetorotai, e a minha Torá. O próprio Avraham Avinu cumprindo o mitzvot, mishpatim, hukim,
que é isso? Isso são categorias de leis. Nós temos leis, mishpatim, por exemplo, leis sociais da sociedade, ligadas a isso, como não roubarás. Temos estatutos como Shabat. Avraham já cumpria, Moshe já falava sobre essas mitzvot, antes da outorga da Torá. Olha só, alguns capítulos antes, o Eterno já tinha dado algumas mitzvot para o povo de Israel. Êxodo 15, 25 a 27 diz: e ele chamou ao Eterno, e o Eterno mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as árvores tornaram-se doce, quando eles estavam em Merivá. O povo não podia beber aquela água, porque ela é amarga. E o Eterno mostra uma árvore, e ele tira um galho, joga na árvore, o galho da árvore na água, e a água vira doce. Isso tem significado. Olha só o desenrolar do versículo. E ali lhe deu estatutos e ordenanças. E ali o Eterno deu estatutos e ordenanças. E ali provou o povo e disse: se ouvires atento a voz do Eterno teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, inclinares os seus ouvidos aos meus mandamentos, e guardarei todos os meus estatutos. Antes da Torá, de forma oral. Baruch Hashem. E o Pirkei Avot, capítulo 1, diz que Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitia para Yehoshua, Yehoshua aos anciãos, os anciãos aos profetas, e os profetas transmitiram aos homens da grande assembleia. Existe toda uma corrente. Antes de Moshe, a lei de Deus já vinha nas gerações. Então, nós vamos ver desde Abraham, desde Noah, existia as mitzvot, existia Shabbat, existia Kashrut, leis de alimentação. Moshe recebe de Deus, através de Yitro, agora, um momento onde ele vai capacitar seus auxiliares. Procura homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade e que odeiam a avareza. Baruch Hashem. Então nós vamos ver aqui o texto em hebraico. Homens de virtude. Então nós vamos ver aqui, a palavra é Anishei Hail. Anishei Hail. Anishei seria homens ou pessoas. Hail é de virtude. O que é essa virtude? O que a Torá fala sobre virtude? Então eu peguei um texto que é bem conhecido, que é Provérbios 31, e vai falar sobre Eshet Haim, a mulher virtuosa. E se a gente for começar a colocar todas as virtudes dessa mulher, nós vamos fazer uma lista gigante. E essa lista vai mostrar o que é a virtude para um homem, para uma mulher. Então o texto começa: a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos dos rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Primeira virtude, aquela pessoa que é benevolente. Procurai homens benevolentes. Até uma pessoa que faz o bem a um animal, essa é uma pessoa que está mostrando benevolência. Se ela é capaz de fazer benevolência para um animal, imagine para um ser humano. Ela faz o bem e não o mal. Ela busca lã, linho e trabalha de boa vontade. Aqui o trabalho não é trabalho. Trabalhar todo mundo trabalha. Mas aqui ela trabalha de boa vontade. Ela está trabalhando na sua casa.
E ela faz a coisa com gosto. Ela não faz empurrando com a barriga. Sabe quando a gente acorda de manhã, vai para o trabalho e muitas vezes, né, não gosta do trabalho, não faz aquilo que gosta. Então a pessoa vai empurrado, faz na obrigação, faz, não vê a hora de ir embora. Não é assim. A pessoa que trabalha, virtuosa, que gosta daquilo que faz, ela faz de bom gosto. É assim que a gente tem que trabalhar na casa do Eterno. Moshe, procure pessoas que trabalhem de bom gosto, que tenham satisfação de estar fazendo aquilo para o Eterno. Se a gente faz isso para a nossa casa, se a gente faz isso para o nosso padrasto, no nosso trabalho, por que não fazer na casa de Deus? Fazer com esmero, de bom gosto, melhor que você pode fazer, e não o restante, né? Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite, ou seja, nem surgiu o sol e já está levantando. É que nem Abraham, para cumprir a mitzvah, o Eterno fala, você pega seu filho, seu único filho, e leva e sacrifica no monte. E Abraham nem dormiu direito. Antes do sol, ele já estava se aprontando. Para quê? Para cumprir uma mitzvah. Mas ia matar o filho. É para o Eterno. Até nisso. Algo virtuoso. Por exemplo, Eliezer, quando vai trazer uma esposa para Isaac, ele faz a oração, de repente, aquela mulher, ela já pega o balde, coloca no poço, já puxa uma água, joga aí rápido e vai colocando. Eliezer fica só olhando. E ela dá, além de água para Eliezer, ela fala, você quer que eu faça isso para os seus camelos? Deve estar com sede, né? Então eu vou fazer também. Não perde tempo para fazer a mitzvah. Não podemos perder tempo, oportunidade para fazer a mitzvah e fazer com rapidez, com agilidade. Os nossos sábios dizem que se a gente perde uma mitzvah, a palavra matzah, ela é as mesmas letras de mitzvah. Se a gente deixa passar a matzah do ponto, se passar 1 minuto no ponto, ela vira hametz. Ela tem que ficar 18 minutos no forno. Você puxa matzah. Se ela fica 1 minuto a mais, vira hametz. Você não pode comer. É a mesma coisa da mitzvah. Deus te manda uma mitzvah para você fazer. E você deixa, daqui a pouco eu faço. Ela vira hametz. Você tem que fazer na hora que Deus dá. Na hora certa. Fazer, trabalhar de boa vontade. Né? Está disposto. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa. Ela é disposta, ela é determinada. Ela está animada. E distribuir a tarefa às suas servas. Ou seja, ela delega. Ela pega a sua serva, você faz isso, você faz aquilo, e ela está olhando, faz direito aqui. Está delegando para que tudo ocorra. Ela é a cabeça. E move as peças. Ela está trabalhando por todos. Ela pensa em tudo. Cada um está fazendo uma parte. E ela está trabalhando. Ela é uma pessoa disposta. Ela examina uma propriedade e compra. Olha só, uma mulher, nessa época, vê um terreno lá, já liga para o... Quanto que é? Liga para o outro. Hábil. Uma pessoa viva. Uma pessoa que vê as oportunidades para a sua casa, para a prosperidade da sua casa. Pessoas assim que são pessoas que são aptas para o reino de Deus.
Vê tudo uma oportunidade. Vou fazer um bazar ali, porque eu sei que ali tem gente que precisa ouvir a voz de Deus, né? Já liga para uma, você tem alguma coisa para doar? Já liga outra. Já faz um bazar ali, reúne, faz um chá. Quando vai ver, tá cheio, daí começa a falar do Eterno. Se uma fizer techuva, ela tá feliz. Uma pessoa vale um mundo inteiro. Pessoas espertas. E a recompensa de uma mitzvah é outra mitzvah. Como diz os nossos sábios. Você fez essa mitzvah, Deus te dá outra. Você fez outra, Deus te dá outra. E assim você vai tomando gosto. E assim o reino vai crescendo, o reino vai crescendo. E você está sendo abençoado, abençoado, abençoado. Planta uma vinha com o fruto das tuas mãos. Uma pessoa esforçada. Aqui ela tem um monte de servo, né? Ela delega para as servas, mas ela faz questão de ir lá plantar uma vinha com as suas próprias mãos. De um serviço de um servo, ela faz. Um roche pega um pano de chão e limpa o chão se precisar. Para a casa do Eterno a gente tem que fazer o melhor. Baruch Hashem. Uma pessoa esforçada, cinge os seus lombos com força e fortalece os seus braços, né? Ela se encoraja, ela se incentiva. Muitas vezes a gente passa por dificuldades e essas dificuldades deixam a gente para baixo mesmo. Ou até, às vezes, sendo mal interpretado. A gente quer fazer o bem, acaba sendo mal interpretado. E aquilo machuca. Daí a pessoa vai para casa, dormir, chorar. Não! A pessoa tem que ser encorajadora. Baruch Hashem, nada pode me atingir. Eu sei, conheço aquele que me chamou. Eu sirvo o Deus que conhece todas as coisas. Ela vê a boa e a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Prudente. Pessoas prudentes. Moshe procura pessoas prudentes. Não pessoas desleixadas. Não pessoas que deixam tudo de uma forma ao Deus dará. Deus vai proteger. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Pessoas talentosas. Procura. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Pessoas que ajudam os outros. Ajudam os outros. Nós precisamos dar tzedakah. Precisamos ter compaixão daqueles que estão passando dificuldade. Escolhe pessoas que são assim, que faz o bem para o outro. Você já vê o caráter dela. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz pano de linho fino e vende, e se entrega os cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido, e a alegria, e se alegra no dia futuro. Uma mulher trabalhadora, laboriosa, isso é uma virtude. Rail, um homem que trabalha, abre a sua boca com sabedoria. Outra virtude, falar com sabedoria, conhecer. Por isso precisa conhecer a palavra para poder falar palavras de sabedoria, de conhecimento e de retidão. E a lei da beneficência está na sua língua. Ela é uma mulher benevolente, está atenta ao andamento da sua casa, ela é aplicada na administração. E não come o pão da preguiça. Uma pessoa com ânimo e com força para fazer a vontade do Eterno, na casa do Eterno, no reino do Eterno. Não é indolente.
Todas essas virtudes nós encontramos em um só texto de Provérbios. Existem outros também. Essa é a primeira característica. A segunda, irei Elohim. Irei Elohim, seja temente a Deus. O que seria uma pessoa temente? Né? Ela demonstra o respeito. Pessoa temente a Deus é aquela que respeita a Deus. Em sua amplitude maior. Um respeito muito grande pelo Eterno. Começando pelo nome do Eterno. O nosso povo, quando vai escrever Deus, por exemplo, muda. Não coloca o E, coloca um apóstrofe. Por quê? Ele está fazendo diferença entre o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro, dos outros deuses que também são escritos dessa forma, mas com letra minúscula. Mas mesmo assim, o temor de Deus, a reverência a Deus, quando se entra na casa, onde o nome do Eterno é louvado, essa casa é uma casa consagrada a Deus. A gente não pode entrar aqui de qualquer jeito. Se você teme a Deus, até a casa que foi consagrada para o louvor, para o ensino da Torá, é uma casa diferente, meus irmãos. Não estou querendo sacralizar essa casa. Não é um templo. Mas aqui existe com o objetivo de glorificar o nome do Eterno. Então a gente não pode colocar música, bailão aqui dentro. Não podemos falar palavras torpes dentro dessa casa. Principalmente nesse lugar onde nós estamos. E principalmente nesse lugar onde eu estou. Que é o lugar onde se fala da palavra do Eterno. Pode se falar aqui, pode se falar na cozinha também. Mas a gente tem que ter temor a Deus. Cuidado com lachonará. Cuidado com coisas que não agradam ao Eterno. Ser temente a Deus é ter uma reverência muito grande com as coisas de Deus. Com a tua palavra. Ser temente a Deus é a obediência. É saber obedecer ao que o Eterno espera de nós. Que a gente saiba obedecer. E ter temor a Ele. Esse é o primeiro passo. Provérbios 2, 3 a 6 diz: se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Eterno. Quando a gente busca o conhecimento do Eterno, busca a inteligência do Eterno, busca a vontade do Eterno, então a gente começa a ganhar o quê? Temor. Porque quanto mais perto do Eterno, mais a gente se sente pequeno. Mais o nosso ego diminui. O juiz deve temer ao Eterno, para isso ser um motivador para que o julgamento seja um julgamento reto e justo. Como é que você vai julgar um caso onde existe um culpado e um inocente? Mas o culpado é seu amigo. Então você não pode nem julgar. É regra. Existe um culpado e um inocente, mas o culpado, ele pode te prover alguma coisa lá na frente, então você vai tirar o pé. Não pode. Você tem que ter o quê? Temor ao Eterno. Para não, eu tenho que ser justo. Porque se eu não for justo, o Eterno vai fazer justiça. Se eu fui colocado aqui nesse posto para julgar, então eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que cumprir com as obrigações pelas quais eu fui colocado nesse cargo. Ser imparcial. Procure pessoas que são tementes a Deus. Líderes, procurem pessoas que temem ao Eterno. Nós temos que trabalhar com pessoas que são tementes a Deus. Pessoas da verdade. A
Nishei Emet. O que seria pessoas da verdade? A gente vê até um mandamento, uma mitzvah, não fazer falso testemunho. É uma grande haverá. Você mentir. Mas pessoas da verdade é muito mais abrangente do que pessoas que mentem ou que não mentem. Pessoas da verdade são pessoas confiáveis. São pessoas leais. São pessoas honestas. São pessoas fiéis. São pessoas sinceras. Moshe procura pessoas da verdade. Pessoas que sempre vai estar do lado da verdade. E se você estiver do lado da verdade, você está sempre do lado dela. E ela sempre vai estar do seu lado. Porque o que o une é a verdade. E não interesses. Vocês entendem isso? Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Entender quando vierem fazer alguma calúnia de você. Ele disse isso, ele pensou isso, ele fez dessa forma. Não acredito. Eu conheço ele. Eu conheço essa pessoa. É uma pessoa da verdade. Ela não mente. Ela não engana. Ela não te trai. Se ela falou, ela faz. Ela é leal. Mentiroso é Hassatan. Yeshua fala que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. A palavra é a verdade. Yohanan 17 diz, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Quem anda na palavra de Deus, anda na verdade. Quando você lê e entende uma parte da Bíblia, que você não conhecia, você passa a entender que aquela parte é a verdade, você muda. Não é assim? Você muda. Você entende, por exemplo, coisa básica. Não, Shabat. Shabat não foi revogado, não tem como você não cumprir Shabat. Você entendeu na Torá que o Shabat é a palavra de Deus. Se você entende, então você vai começar a guardar o Shabat. Se você for uma pessoa verdadeira, porque a palavra é verdade, então você vai começar a cumprir Shabat. Devagarzinho você vai começando a entender, cumprir como se faz. E devagarzinho você vai desenvolvendo. Agora, uma pessoa que entende que o Shabat é uma mitzvah importante, mas ela faz a opção de não cumprir o Shabat. Por opção. Não, minha congregação sempre, há milênios, centenas de anos, nós cumprimos o domingo. Então é uma tradição. Eu sei que está certo o Shabat, mas eu não posso deixar de ser tal, não posso deixar de ser tal, entendeu? A verdade não transforma a pessoa. Então é uma pessoa da verdade. Nós temos que andar na verdade. A partir do momento que a gente entende aquilo, a gente tem que fazer. Lógico que tem casos e casos. Tem pessoas que têm um trabalho ainda de Shabat, não pode deixar o Shabat de uma hora para outra. Não pode deixar. Então ela vai tentando buscar e a alma dela chora quando tem que ir trabalhar no Shabat. Mas Deus está enxugando todas essas lágrimas. E um dia se abre a porta. Baruch Hashem. Uma coisa é a pessoa ter essa consciência e passar por esse aperto. Outra coisa é a pessoa não está nem aí. Saber que é verdade não faz. E não dói. Moshe procura pessoas de verdade. Pessoas que são transformadas pela palavra de Deus.
Pessoas que são transformadas pela verdade. Pessoas que querem viver a verdade. Não querem viver uma mentira. Porque se você começar a viver uma mentira, você vai acabar transformando aquela mentira numa verdade. Você vai cauterizar sua mente. E as pessoas fazem isso por causa de interesses. Essas pessoas não são verdadeiras. Nós precisamos andar na verdade. A última, pessoas não avarentas. Procura pessoas não avarentas. Por quê? Porque o juiz, muitas vezes, recebe ofertas de suborno. E se o juiz ele é avarento, ele vai distorcer a verdade. Se ele vai fazer por interesse, ele não vai se colocar de uma forma reta. Pessoas não avarentas. O juiz deve temer ao Eterno e não se vender por favores pessoais. Nós temos que ser mão aberta, meus irmãos. Isso é verdade. Que o Eterno é aquele que nos dá todas as coisas. E assim como Ele dá, Ele pode tirar a qualquer momento. E se Ele deu, é porque Ele confia em nós. E a gente tem que repartir. A gente tem que ajudar. E a Torá dá parâmetros de ajuda. Êxodo 23:8 diz: também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras do justo. O suborno deixa a pessoa cega. Deuteronômio 27:25, maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. Maldito aquele que aceita suborno. Mas ser justo, juiz imparcial, conhecedor da verdade e da justiça, seguir a Torá, conhecer a Torá, isso é algo que Deus espera de todos nós. Sejam pessoas verdadeiras. Pessoas que nem vêm fazer nenhuma proposta para você, porque sabe da sua resposta. Então a pessoa nem vem. Baruch Hashem. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus. Rav Shaul fala a Timóteo, como um obreiro que não tem em que se envergonhar. Olha que palavra maravilhosa. Por que aprovado? Porque nós somos provados todos os dias e todas as horas. Cada atitude. Cada opção que a gente vai ter, meus irmãos. Isso está sendo visto. Está sendo escrito. Nós estamos sendo provados direto. E Deus coloca nas nossas mãos bênçãos para abençoar o outro. Não só a questão financeira, mas tudo. Conhecimento. Apoio. Trabalho. Como obreiro que não tem como se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Baruch Hashem. Aqui, Rav Shaul, ele vai falar sobre várias coisas interessantes. Ele está falando com Timóteo, que é um discípulo, é um talmid dele. Então, ele está dando todas as coordenadas. Olha só que interessante. Tu, pois, meu filho, 2 Timóteo 2:1-16, fortifica-te na graça. Não esqueça da graça. Não esqueça onde você está pela graça e não está pelos seus méritos. Isso é fortificar na graça. Tudo que você tem, tudo que você conseguiu e aonde você está, Deus te deu de graça. Baruch Hashem, conserva aquilo que você tem. Fortifica nisso, agradece a Deus. Fortifica-te na graça que há em Yeshua HaMashiach. Cuida para não tirar os méritos daquele que sofreu por ti. Nós não temos mérito nenhum.
e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis. Olha só, aqui Paulo está falando para Timóteo, olha, você vai precisar de ajuda. Então você vai chamar homens fiéis. Ish Hail, homens de virtude, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Yeshua nos ensinou isso, façam discípulos de todas as nações. E esses discípulos vão virar mestres e vão ter outros discípulos. E esses também vão virar mestres e vão ter outros discípulos. Busca bons discípulos para que eles sejam bons discipuladores, confiando a homens fiéis, sendo verdadeiros, idôneos, que também vão repassar isso para os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Yeshua HaMashiach. Meus Ahim, se você está na obra do Eterno, ou está no caminho, seja líder ou não seja líder, uma coisa que é garantido que você vai receber é aflições. Com certeza. Está numa guerra. E quando você compra uma briga, se levanta um inferno para derrubar você. Isso é fato. Mas sofre as aflições com fé. Sofre as aflições se mantendo na verdade. Porque o Eterno te colocou nisso e Ele te sustenta. As aflições vão vir, Ele vai estar do seu lado. Perseguições vão vir, Ele vai estar do seu lado. Pode ser que venha enfermidade, mas Bezat Hashem não virá, mas Ele vai estar do seu lado. Baruch Hashem sofre as aflições como um bom soldado. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Não perca tempo com coisas banais. Saia com a sua esposa, saia com o seu marido, saia com seus filhos. Vai passear. Isso é saudável. Mas não perca tempo com coisas que vão te amarrar, em coisas que não vão te dar nada, vão te sugar, vão fazer você perder o foco. Coisas do mundo. Não se embarace com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem te alistou para a guerra? O próprio Eterno. Ele te pegou, te escolheu, não para te dar uma rede, né, um coco na mão, né, para você lutar. Você vai ter um momento onde vai acontecer isso. E no meio da luta também tem. Mas ele busca pessoas que querem guerrear pelo reino, meus irmãos. Nós estamos num mundo onde jaz o maligno, onde pessoas sofrem porque não conhecem a Deus. E a nós foi dada essa revelação. Então nós não podemos ficar guardando uma pedra preciosa. Nós precisamos mostrar isso. Ser luz nas nações, ser luz para Israel. Se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Ou seja, existe uma coroa de vitória para cada um de nós. Se fizermos de uma forma legítima. E quem nos dá esse parâmetro da legitimidade? A Torá. Legal. Critério legal. De lei. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Nós temos que entender que Deus vai nos sustentar. No meio da batalha vai vir a vitória. E vai vir recursos para que a gente continue na batalha.
Num exército normal, nós vamos ter a infantaria que vai lá na frente da batalha. E vamos ter a cavalaria que vai estar trazendo recursos. Sem comida, o homem morre. Sem munição, não dá para guerrear. Deus provê sustento para que a gente permaneça na obra. Não temas. Baruch Hashem. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Baruch Hashem. Muitas coisas aqui. Estou finalizando, meus ahim, para que a gente possa nos manter, ser homens e mulheres Hail, né? Eshet Hail, Ish Hail, homens e mulheres de virtude. Nós temos que aprimorar, nós temos que lapidar o nosso interior. E a gente vai lapidar no trabalho, na obra, sendo verdadeiros, sendo tementes a Deus, obedientes à palavra. Não enterre seu dom. Um verdadeiro líder, ele tem que ver os seus liderados e ver que eles têm dons e eles precisam colocar isso em prática. E nós precisamos fazer isso. E todos nós temos que fazer isso com temor. Jeremias 48:10, uma palavra pesada. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito o que faz com negligência. Se a gente vai pegar alguma coisa para fazer para o Eterno, vamos fazer com toda a força, meus irmãos. Não é para o líder que vocês estão fazendo, não é para vocês mesmos, não é para a comunidade, é para o próprio Deus. Ele nos dá de tudo. O mínimo que a gente pode fazer, ou seja, o nosso máximo para Ele é pouco, meus irmãos. Não que Ele considera pouco, Ele considera bem, mas a questão é que Ele é grandioso demais. E nós somos pouquinho, pequenininho, frágeis. Se a gente se esforçar e tentar fazer com excelência, Ele é o Rei do universo. Ele mereceria muito mais, só que a gente não tem condições de dar aquilo que Ele merece. Não vamos fazer a obra de Deus de uma forma desleixada. Vamos não fazer com negligência, porque senão vem maldição sobre as nossas vidas. Os dons e as aptidões são para serem utilizados para o crescimento do corpo. O corpo tem propósito, assim como cada um de nós temos os nossos propósitos. Romanos 12, 5-16 diz: assim nós que somos muitos, somos um só corpo, em Mashiach, mas individualmente somos membros um dos outros. Deus nos vê como um conjunto e Deus nos vê individualmente. A salvação é individual. Mas somos membros um dos outros. Se a gente está desligado do corpo, a gente é como uma madeira incandescente, um carvão que se esfria. Não podemos ficar longe. Um tem que ajudar o outro. Temos que sentir a dor do outro. Somos um só corpo, numa cheia, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que Ele nos dá. Temos diferentes dons, temos que respeitar. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Que medida é essa, né? Se é profecia, se Deus deu o dom de profecia, então tem que ser de acordo com a medida da fé. E o que é essa medida da fé? O equilíbrio. É de acordo com o que foi revelado. Não deixar de fazer, mas também não fazer além do que é profecia. 1 Coríntios 14, 29.
A 31 vai falar sobre isso. Falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as queribot dos Tzadikim. Meus arreios, não podemos negligenciar que Deus dá dons de profecia. Mas faça isso com equilíbrio. Não ultrapasse, mas também não enterre seu dom. Faça com temor a Deus. Deus dá sonhos, Deus dá visões. Mas não do jeito que muitas vezes são feitos por aí. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Faça com equilíbrio. Se é ministério, seja em ministrar. O que é esse dom de ministério? É missão, é ofício. A palavra grega aqui é diaconia, é chamado. Faça isso com verdade, com dedicação. Baruch Hashem, a nós foi dado um ministério da reconciliação, trazer a luz do Mashiach. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Quem vai ensinar, prepara bem, estuda bem, seja para crianças, seja para adultos. Não faça de qualquer jeito. Deus pode te usar de uma forma grandiosa, se você fizer de uma forma legítima. O que exorta, que use esse dom de exortar. Rav Shaul fala para Timóteo: não repreendas asperadamente o ancião, mas admoesta-o como pai. Aos moços, como irmãos. Às mulheres idosas, como a mães e a moças, como irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5, 1 e 2. Se precisa de repreensão, faça com amor. Se precisa de uma exortação, faça com respeito. E quem recebe, não acha que tomou uma bronca. Quem recebe tem que entender que Deus está levantando uma outra pessoa para te ajudar a fazer a coisa certa. Existe um dom de exortar. E, em geral, isso é um dom de liderança. Abrir o olho do irmão. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que é liberalidade? É a característica ou estado da pessoa generosa. Bondade, que exerce bondade, indulgência, generosidade. Propensão da pessoa que, por suas ações e intenções, oferece algo sem esperar nada em troca. Liberalidade é o sinônimo de bondade, indulgência, generosidade, nobreza. Deus, muitas vezes, Ele abençoa pessoas. Muitas vezes, infelizmente, elas só pensam em si mesma. Dentro das Kehilot, existem pessoas humildes e pessoas mais bem financeiramente. Baruch Hashem. Cada um contribui com o que Deus colocou no seu coração. Mas sejam generosos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. De vários níveis de tzedakah. Existe um nível que você não sabe para quem você está dando e a pessoa que está recebendo também não sabe quem deu. Tem um nível que você sabe para quem está dando, mas a pessoa não sabe quem está te dando.
Tem outro nível que a pessoa sabe para quem está dando e a outra está sabendo quem te deu. Aqui a gente faz a mesma coisa. Deixa o gasofilácio lá. Muitas pessoas colocam, não colocam o nome. Aquele lá está recebendo, não sabe quem está dando. É um nível. Tem pessoas que depositam, colocam, sai o nome. A gente sabe quem está dando. Outro nível. A gente dá essa liberdade. Às vezes a pessoa quer colocar, fazer uma mitzvah, fala, Maurício, vou dar uma oferta, faz uma oração por mim, estou precisando. Baruch Hashem, a gente faz. Mas a gente não pode deixar de contribuir na casa do Eterno, meus irmãos. Isso é um dom. Principalmente aqueles que são mais abastados. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E aquele que reparte, faça-o com generosidade. Aquele que reparte é um dom. Aqui nós estamos falando o que exorta, o que ensina e aquele que dá. Deus abençoa financeiramente uma pessoa, para quê? Para ela ficar rica e os irmãos ficarem passando necessidade? Ou para ela abençoar um pouquinho o irmão? Baruch Hashem, são dons. Deus vai olhar e falar assim, eu posso abençoar esse homem porque ele divide. Eu posso abençoar esse homem que estuda porque ele se esmera no estudo. Então vou dar mais sabedoria para ele fazer. Da mesma forma, eu vou abençoar financeiramente mais ele porque ele abençoa a congregação. Baruch Hashem. É dom, meus irmãos. É dom. Quem não dá, às vezes vem trabalhar aqui. Baruch Hashem. 2 Coríntios, portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Rav Shaul falando para uma Kehilá, separa de Sedaká, que eu vou levar para aqueles irmãos que estão precisando. Já antes anunciada para que esteja pronta como bênção e não como avareza. O que Paulo fala aqui? Ele que se for para dar, seja generoso. Não vou levar moeda para os irmãos lá de Jerusalém. Que não seja avareza, mas seja bênção. Seja bênção. E digo que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Isso é uma regra. Uma regra da agricultura. Você vai, colhe todos os grãos. Você vai vender tudo e comer tudo? Não. Você vai separar o quê? O melhor. Você vai separar as melhores grãos. Para quê? Para que quando você vai plantar, aquele grãozinho dê mais do que um ou outro. Se você separar o pior, aquele grãozinho vai dar 2, 3 vezes. Se você separar um grão bom, aquele grão vai dar 10 ou mais. E Paulo coloca isso ligado à questão dos dízimos e ofertas. O que semeia pouco, também pouco se fará. O próprio judaísmo, eu comentei com vocês, está passando dificuldade financeira? Aumenta a sua tzedakah. Mostra para Deus que você tem fé e que você quer ajudar. Seja um bom mordomo, Baruch Hashem. Eu quase não falo aqui de dízimos e ofertas. Mas é importante, meus irmãos. É importante isso para a bênção de cada um de nós. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, meus irmãos. A obra de Deus tem que ser feita com alegria. Dá com uma mão, a outra não vê. Quando fica alegre, a palavra de Deus diz, o que Yeshua falou, é melhor dar do que receber. Imagine, pessoa que está com necessidade, vai cortar a luz de casa, meu Deus do céu, de repente vem um irmão lá, dá uma tzedakah, ele fala, Baruch Hashem, vou pagar a luz, graças a Deus, até chora,
de tão alegre. Agora, a palavra de Deus diz que aquele que deu, ele fica mais feliz do que aquele que recebeu. Baruch Hashem. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Olha só, o próprio Paulo está falando. Quem semeia pouco ceifará, mas aquele que semeia bastante vai ficar abastado. Deus quer dar riqueza, sim, mas para pessoas que sabem como administrar essa riqueza. Abraão era um homem muito rico. E ele era aquela pessoa que saía de encontro com pessoas que estavam andando pelo deserto, dando comida, dando água, falando de Deus, porque o que ele queria colocar na mente da pessoa era a palavra do Eterno, que existe um só Deus. Esse era o objetivo de Abraão. E ele investia aquilo que Deus tinha dado na mão dele. Baruch Hashem. Se Deus te deu sabedoria, invista isso que Deus te deu. Sabedoria, estuda mais, compra livro. Invista o seu tempo em estudar a palavra do Eterno. Baruch Hashem. Se Deus te deu um dom de administrar as coisas, se Deus te deu um dom de música, estuda a música, faça o melhor. Perca o seu tempo, que na verdade não é perder o tempo, mas se dedique naquilo que vai agradar ao Eterno. Deus te deu um dom de música, agora você vai ficar fazendo como se não tivesse esse dom. O que eu estou falando aqui não é para dar bronca em ninguém, não. Estou falando a verdade do texto. Muitas coisas a gente está encaminhado. Muitas coisas a gente está fazendo as coisas certas. A gente tem que aparar algumas coisas, mas a gente está no caminho certo, Baruch Hashem. E por isso que Deus está abençoando nossas vidas. Como está crescendo a Britolã? Eu vejo de 5 anos para cá. Olha a qualidade que nós estamos tendo. Bar mitzvah, feito com Torá. Um grupo com bateria, com tudo aqui. Um louvor bem feito. A gente com um canal no YouTube. Mais de 1.000 inscritos. Pessoas que ligam do Brasil inteiro para a gente. Isso é bênção, por quê? Porque a gente está se dedicando. Parabéns para nós, Baruch Hashem. Mas a gente precisa fazer muito mais. Precisamos trabalhar mais. Ensinar mais pessoas. Isso é maravilhoso. O que preside, faça com cuidado. Administração prudente. O que exercita a misericórdia, faça com alegria. Baruch Hashem. Enfim, meus ahim, precisamos fazer a obra de Deus com temor, sendo homens de verdade, mulheres de verdade. A Torá diz, escolha homens de virtude, seja uma mulher virtuosa, seja um homem virtuoso. Coloque suas virtudes em prática. Seja um homem, uma mulher de verdade, da verdade. Nada pode ir contra a verdade, meus irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Não seja avarento. Baruch Hashem. E o outro que ele coloca aqui, pessoas de verdade, não avarentos, tementes a Deus, e o primeiro, homens de virtude. 4 características que estou falando para Moshe Rabbeinu. E é o próprio Deus usando o próprio Yitro. Que tenhamos essas características. Amém, meus queridos? Que o Eterno possa abençoá-los. Shem Yeshua. Yes, I'm